Eu vou responder mais essa pergunta, mas pediria para a partir de agora a gente falar de museu, que é a razão pela qual nós estamos aqui, tá certo? Então, assim, se o Benfica está interessado em comprar o Pedro, é simples, basta... E aí, hein? Ficou até um silêncio aqui. Ficou até um silêncio. Ele não falou... Pessoal, o Landim falou sobre essa situação aí do Pedro, tá? Do interesse do Benfica no Pedro. A gente vai acompanhar aqui agora. Além do Landim, é óbvio, a gente vai acompanhar o debate sobre essa situação. Eu tô muito preocupado com o futuro do Pedro no Flamengo, mas eu acho que o Landim deu uma resposta aí pra acalmar a torcida do Flamengo e finalizar esse assunto, né, cara? Assunto chato, toda hora ele vem à tona, entendeu? Então acho importante a gente escutar essa fala do presidente do Flamengo, o debate dos companheiros da ESPN também, que tá bem bacana. Então você que tá aí, meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like é muito importante pra gente seguir crescendo aqui no canal, tá, rapaziada? E é o seguinte, quero mandar um abraço aí para a cidade, na verdade, pro estado de Pernambuco. Um beijo, um abraço para todos os rubro-negros pernambucanos aqui do canal. Você aí, eu quero que você fale a sua cidade aqui nos comentários. Quem sabe eu te acho aí, porque um monte de gente comenta, né? E aí, manda um salve pra tua cidade e pro teu nome também. Tem gente que esquece de pôr o nome, mas coloca aí, beleza? Então vambora, galera. Assiste até o final aí, vamos lá. Vamos ver a capa lá do Jornal de Portugal, porque eles estão tratando como bem possível a ida do Pedro para o Benfica. E o Dom que estava destacando como centroavante bom costuma se dar bem no Benfica, não é, Dom? Tem sido assim nos últimos anos. Olha lá, ó, Pedro na lista para o ataque. Também um atacante do River Plate, o Beltrán. É também uma outra hipótese com o Gonzalo indo para o PSG. Isso. É isso, então. E assim, essa negociação com o PSG deve ser confirmada hoje, então nos próximos dias a gente pode ter o Benfica de olho realmente no Pedro. E a gente discutia, poxa, não sei se pro Pedro vale a pena ir para o futebol árabe, ele teria mercado na Europa, ele tem ambição na seleção brasileira, aí é um belo caminho para ele, Breda. Sem dúvida, né? Para ele é uma boa perspectiva, mas olhando pelo lado do Flamengo, eu vejo que se perde um jogador que pode ser muito útil. O Pedro foi decisivo na Libertadores do ano passado, foi o grande jogador do time na competição. Você perde um centroavante da seleção. Sim, de seleção e de difícil reposição, que você não vai ao mercado facilmente e encontra. Olha o Palmeiras, há quanto tempo tenta prospectar no mercado uma oportunidade para trazer um grande nome de referência na frente e não encontra, porque é difícil, como o Flamengo fez, fazer aquela movimentação, um alto investimento pelo Pedro e conseguir ter retorno esportivo com esse cara. E o Flamengo alcançou isso com o Pedro. Então, se ele sair hoje, por mais que tenha ficado marcado por esse episódio de indisciplina, a confusão, a agressão que sofreu, eu vejo que ele já vai ter entregado do ponto de vista esportivo o que se esperava dele, que eram gols, não necessariamente como titular, mas como um jogador muito útil. E eu vejo que o Flamengo precisa pensar muito bem sobre o movimento que vai fazer, porque o Pedro não é um jogador descartável, por mais que esteja envolto... Então, ele não fez falta ontem? Não, ele faz falta sempre. Sempre você vai precisar de um cara com as características do Pedro, que é bom definidor, que tem pivô, que tem qualidade técnica para sair da área. A questão do Pedro é mais ali de ambiente e relacionamento, mostrar que ele é útil para o grupo, mostrar que ele tem tido minutagem com o Sampaoli, mostrar que ele pode fazer um trabalho que vai fazer até com que ele seja importante para a adaptação dele numa eventual ida para o futebol europeu, que é trabalhar mais na recomposição, na movimentação sem a bola. Vários técnicos já cobraram isso dele e o Sampaoli pode fazer com que ele evolua, mas não necessariamente dizer, pô, o Pedro é página virada no Flamengo, não pode dar certo mais. Precisa-se tentar criar um ambiente para isso, mas diante da movimentação do Flamengo, ao punir o Pedro, ao multar, ao suspender, eu vejo que o ambiente acaba ficando insustentável. Vocês aqui mais cedo estavam falando da jogada que, claro, todo mundo conhece, do Gabigol com o Bruno Henrique, da movimentação do Gabigol. Ele não é um centroavante fixo, ele é um cara que sai da área, que abre espaço para o Bruno Henrique, ou entrar em velocidade, ou mesmo na jogada aérea. Tá, mas não era isso que incomodava o Gabigol? Sair da área quando tinha o Pedro? Quer dizer, ele pode sair da área quando é o Bruno Henrique, mas ele não gosta de sair da área quando é o Pedro? Qual que é a diferença? Porque ele reclamou disso no ano passado, não reclamou? Nesse ano, ainda com o Vitor Pereira, eu quero disputar a minha posição, que é a de centroavante, que ele falava que era. Tá, e agora tá tudo bem ele sair da área, não é um problema? Quer dizer, o problema era com a posição ou era com o companheiro de ataque?
Eu não entendi ainda. Mas eu vejo que são situações diferentes, Bruno. O que incomodava o Gabigol era ficar muito distante do gol. Muitas vezes precisar fazer um trabalho mais árduo de recomposição, muitas vezes se sacrificar pelo time. Do jeito que ele jogou ontem, ele não se sacrifica. Ele continua próximo do gol, ele continua dialogando com o atacante e ele vai fazer isso porque tem capacidade de ser um atacante articulador. Eu acho que ele é muito bom fazendo isso. Não é uma crítica para ele fazer isso. Mas no... eu quero que entender a diferença, que era antes do que é agora. Quando ele reclama com o Vitor Pereira, é porque o Vitor Pereira colocou mais obrigações defensivas e o posicionamento do Gabigol mais distante da área. Aí, realmente, ele sai da rotação ideal. O Gabigol precisa, primeiro, estar próximo da área e dialogar com o atacante. Ali, ele vai se movimentar, ele vai gerar jogo, ele vai voltar eventualmente para buscar no meio-campo, como ele sempre fez no Flamengo. Ele sempre teve essa característica. Agora, você não pode engessar. E quando ele sentiu que isso ia acontecer, ele falou, opa, professor, preciso jogar mais próximo ali. E ele poderia jogar com o Pedro. Ele jogou muito bem com o Pedro. Jogou, claro. Quando teve liberdade com o Dorival para se movimentar lá na frente. E, inclusive, fez gol na decisão da Libertadores jogando ao lado do Pedro. Era ele que estava dentro da área para empurrar a bola para dentro, não foi? Exatamente. E assim, eu concordo com a análise do Breiler de que, acho que antes dizia muito respeito a essas funções defensivas que afastavam ele da área, mas de qualquer forma ainda eu vejo uma diferença do Gabigol com o Pedro e com o Bruno Henrique. Ainda que tenha sido essa conexão histórica do levantamento para o Bruno Henrique, o Pedro ainda é um cara mais constante na área do que o Bruno Henrique. Então, assim, com o Bruno Henrique... O Bruno Henrique não é o cara da área, Exato. Né? O Gabigol é um 9 de movimentação. Com o Pedro, ele não é 9. Então, acho que tem ainda uma pequena diferença, embora acho que a questão maior que envolvia o Gabigol antes era muito dessa distância que ele tinha da área. Com o Bruno Henrique, ele é o 9 com movimentação. Com o Pedro, ele é só o da movimentação. Ele não é o 9, né? Exato. É que ainda acho que o Gabigol circulando ainda é a grande virtude dele. Assim, mesmo quando era artilheiro, né, antes da chegada do Pedro, ainda a questão, para mim, primordial do jogo dele é o quanto que ele sai bem da área e faz as coisas fluírem, né? Até abrindo espaço para outros jogadores. E é inegável, o Gabigol tem uma afinidade maior tanto com a bola, quanto ali fora de campo, no entendimento com o Bruno Henrique, do que com o Pedro. Isso daí não significa que ele se dá mal com o Pedro, mas essa conexão, essa química, é difícil de se repetir. Então, o parceiro ideal do Gabigol sempre foi o Bruno Henrique. Presidente, a gente viu alguns vídeos de jogadores históricos do Flamengo. Desculpe perguntar, tem gols do Pedro ali, o jogador que já está na história do Flamengo, que teve uma situação essa semana, e o torcedor talvez se pergunte se isso está contornado com o que já aconteceu com ele, enfim. O senhor pode falar sobre a situação? Como é da história do Flamengo, ali tem gols de todos os jogadores, inclusive do Pedro, mas de vários outros, inclusive, que já saíram do Flamengo e que fizeram gols históricos e importantes. Espero que vocês tenham a oportunidade de ver. O assunto do Pedro é um assunto já resolvido, já está totalmente resolvido, passado, já está integrado, treinando com a equipe. Vamos para frente. Temos vários desafios pela frente a partir de agora. Saiu uma notícia hoje, não deve saber mais que a gente, na bola de Portugal, dizendo que o Benfica, que está vendendo um dos seus ídolos justamente da posição do Pedro, está interessado em contratar o Pedro. Vocês vendem o Pedro, se vendem. Que situação, tem interesse, não tem interesse de vender o Pedro, porque a torcida do Flamengo, nesse momento, você sabe, o Flamengo é futebol, o Pedro é um desses jogadores que é ídolo da torcida. Eu vou responder mais essa pergunta, mas pediria para a partir de agora a gente falar de museu, que é a razão pela qual nós estamos aqui, tá certo? Então, assim, se o Benfica está interessado em comprar o Pedro, é simples, basta depositar a multa dele, conversar com o Pedro e tirar o Pedro do Flamengo. A gente tem um contrato com o Pedro, tem uma multa estabelecida. Vai lá, deposita o valor da multa, negocia com o jogador um bom contrato para ele, que eles tiram ele do Pedro do Flamengo. Simples assim. Mas não se opôs, hein? E aí, hein? Ficou até um silêncio aqui. Ficou até um silêncio. Ele não falou de jeito nenhum, o Pedro não sai do Flamengo, a gente não quer liberar o Pedro de jeito nenhum. Não sai agora. Não sai agora, depois não teve. Ele falou, se quiser, que é o prático. A multa é impagável, né? Não, a multa é muito mais complicada para o mercado nacional, que era um mecanismo de bloqueio do Flamengo para não reforçar rivais diretos, do que exatamente para o mercado internacional. 100 milhões de euros. Agora, quanto que é? Eu acho que ultrapassa bastante, assim, a casa dos 100 milhões. Não, de reais. Convertido para reais. 100 milhões de reais? Ultrapassa bastante.
E acho que hoje especulou-se que o Pedro seja um jogador de 20, 25 milhões de euros. Então não vai variar para menos que isso. O que eu acho é que quando o Landim vira e fala, vamos lá, compreensível também. Desde ontem o Flamengo está sinalizando que o discurso é de página virada. Acho muito ousado a gente palpitar que o Landim ia falar mais do que isso, até porque ele não estava aqui, ele participa só da reunião da definição da permanência de São Paulo, de maneira virtual, que ele estava nos Estados Unidos. E aí falando sobre o Pedro, a multa está aí, se pagar, leva. Acho que é precipitado tirar a conclusão. É isso aqui mesmo? Isso é para casa do. Isso é para Mercado Nacional. Mercado Nacional. Lembra quando teve aquela situação do Palmeiras? Sim. A multa era exorbitante, justamente. Não é uma multa para ser paga, é uma multa muito mais para você criar um mecanismo de não reforçar um rival direto. Gente, são 100 milhões de reais ou 100 milhões de euros? Não, isso é para Mercado Nacional. 100 milhões de euros para o Mercado Nacional? Não é. É quem paga. Era o bloqueio que a gente comentava no início do ano passado da negociação com o Palmeiras. Mas eu acho que o Landim não tinha muito o que falar e não sei se é precipitado também tentar 60 milhões interpretar. De euros. Aí, estamos falando da casa de 300 milhões. É bem pra lá de 100 que você falou, hein? Mas aí, muito. Mas aí, Zé, você entende que isso aí não é o valor de mercado? Mas eu acho que nesse momento... 60 milhões de euros, com a idade que ele tem... Não, e o Benfica não tem essa bala. O Benfica não tem essa bala. Gente, o Benfica não tem essa não é bala. Mercado. E outra coisa, você vai cobrar isso aí se fosse a multa do Arrascaeta. Arrascaeta. Pela multa, velho. A multa do Pedro... O Vinícius Júnior foi 45. Mas o que ele fala diferente disso? Sim. O que ele fala diferente disso? Eu vou falar, tem a multa ali, vamos pagar. O que ele fala diferente disso? Não vai sair pela multa, né? Não, eu acho que é muito mais algo do... Vamos virar a página? 60. Se chegou uma proposta pro Flamengo hoje de 20 milhões de euros, eu acho que o Flamengo 25, 30. cogita. Qual foi a oferta do time da Arábia? 30. Acho que isso aí não foi. Não era não. Era um valor muito abaixo pro Flamengo e um valor muito vantajoso de vencimentos pro Pedro. O que eu acho, William, é o seguinte, muitas vezes a complicação, por exemplo, o caso do Arrascaeta. O Arrascaeta nunca sinalizou que gostaria de sair do Flamengo. Ele já recebeu muitas propostas vantajosas. Hoje, se um clube chega, não com 60 milhões de euros, mas com um valor vantajoso pro Flamengo, eu acho que o Pedro pensaria em deixar. Está muito claro que o ambiente para o Pedro no Flamengo não é dos mais confortáveis. Né? Sim. O treinador atual é um cara que não tem um diálogo no dia a dia. O treinador atual não foi exatamente, na visão do Pedro, alguém que saiu em defesa dele na discussão do soco, saiu em defesa dos dois, saiu em defesa do grupo. Ontem foi meio evasivo, ontem tentou virar a página. Então, assim, imaginar uma saída do Pedro, não é que ninguém está falando que ele vai sair, querendo vender, tem que ter crise, tira os jogadores, vazia o elenco do Flamengo. Mas a gente precisa entender o contexto. Não acho que sairia pela multa, mas o que o Landim ia falar diferente disso ali? Entendeu? Não tem muito como fugir. A única coisa que ele poderia falar é, olha, não temos interesse em se fazer do Pedro. Ele está integrado, ele é nosso jogador, a gente não tem interesse em se fazer do Pedro. Isso. A única coisa, o único porém ali, que aí daria a entender... Mas também, se ele fala... Vamos combinar? Se ele fala isso... Aí o que a gente ia falar aqui depende, né, Landim? Se vier pagar a multa e tal, não tem o que fazer. Aí a gente ia dar um outro contraponto aqui. Então não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Acho que chegando uma proposta vantajosa e o jogador não estando confortável no ambiente de Flamengo, é difícil imaginar que não pode ter negociação. Mas o cenário de momento é o que o Landim falou. O Pedro tá aí, relacionado, vamos em frente e domingo tem jogo. E acho difícil imaginar que ele poderia falar alguma coisa na contramão do que falaram ontem no Maracanã, né? Acho que é muito mais. Vamos estancar aqui a sangria e virar a página. Vamos ver se vai virar a página mesmo, né? Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se essa proposta existe mesmo. Benfica não tem grana para pagar essa bala toda. Benfica pagou alto no Cebolinha, então, né? já foi também, é uma coisa... Acho que era na casa dos 20 e tal. Por aí, por aí. Acho que isso o Benfica pode oferecer, 20, 25 no Pedro, acho que o Benfica... Acho que já é muito até, hein? Não, talvez pela idade dele, Benfica, mas o Benfica, quando o Jesus chegou no Benfica, pegou lá, né, amiguinho do presidente... O cara deu um cheque em branco ali, torrou uma baita grana. Pessoal, vamos lá. Pra mim, é um erro o Flamengo cogitar vender o Pedro. É um erro muito grande, tá? Acho que o Landim tá certo. Eu acho que os companheiros não entenderam muito bem a mensagem ali, com todo respeito a todos eles, mas quando o Landim fala só vai sair pela multa, é porque o Pedro não vai sair. Porque a multa do Pedro é praticamente impagável. E a multa pro exterior, o Zé Elias falou 60, pelo que eu sei, a multa do Pedro pro exterior também é 100 milhões de euros. Tá? Com respeito à informação dos colegas, o Benfica não vai pagar 100 milhões de euros pelo Pedro. O Benfica não tem esse perfil de contratações no nível de 100 milhões de euros.
Só quem contrata assim é um Real Madrid, um Paris Saint-Germain. E essas equipes não vão fazer esse investimento tão grande pelo Pedro porque não é o perfil, a idade de jogador que eles contratam. Entendeu? Então eu acho que dá pra gente ficar, entre aspas, tranquilo em relação a essa situação. Mas se porventura aceitarem uma proposta mais baixa, eu apurei com o Paparazzo também que se chegar 30, 35 vai liberar, eu acho um erro. Tem que liberar o Pedro, tem que conversar com o São Paulo conversar com o Pedro. Ah, mas foi o Pedro que criou essa crise, Pedrão. Tudo bem. Mas, meu amigo, bota a pedra em cima dessa crise e vamos seguir o baile. Tá? Inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like, tamo juntão, saudações brunegras.